Pilar vai surgir na delegacia completamente fora de si e tomada pela raiva, disparará contra Brigitte. Eu sinto nojo de você. Por mim, você passaria o resto da vida atrás das grades. Mas o que Pilar nem imagina é que essa humilhação será justamente o estupim para uma grande reviravolta. Revoltada, Brigitte decidirá agir e entregará provas capazes de derrubar toda a armação contra Adriana e até anular o julgamento que a condenou. Tudo começa depois que Brigitte recebe uma intimação judicial. Certa tarde, ela caminhava silenciosamente pelos corredores da mansão quando ouviu vozes vindas de um dos cômodos. Curiosa, aproximou-se da porta e percebeu que quem conversava era Ademir e Pilar. Sem fazer qualquer barulho, Brigitte ficou ouvindo. Foi então que sentiu um aperto no peito ao escutar a própria mãe falar dela com desprezo absoluto. Ademir, sinceramente, eu não sei mais o que fazer com essa garota. Não bastava toda a confusão que ela já causou com aqueles ex-namorados. Agora ainda me aparece com uma intimação judicial. Ademir, surpreso com tudo o que vinha descobrindo sobre Brigitte, respondeu: Pilar, eu jamais imaginei que sua filha fosse assim. Mas anote o que estou dizendo. Essa intimação pode trazer consequências muito sérias para o nome da sua família. Principalmente porque sabemos muito bem que Kleber não é um advogado qualquer. Sem perceber que Brigitte estava escutando cada palavra do lado de fora, os dois continuaram a conversa. A jovem ficou profundamente abalada. Com lágrimas prestes a cair e um nó na garganta, pensou consigo mesma: o que eles estão falando de mim? Eu não consigo acreditar. Como uma mãe pode falar dessa maneira da própria filha? Mas a dor aumentaria ainda mais. Pilar encarou Ademir e perguntou diretamente: seja sincero comigo. Você acha que existe alguma forma de eu me beneficiar dessa intimação e de toda essa vergonha que minha filha está me fazendo passar? Confuso, Ademir franziu a testa. E como exatamente você pretende tirar vantagem disso? Sem demonstrar qualquer remorso, Pilar respondeu: quero saber se existe alguma brecha na lei. Alguma maneira de usar essa intimação para afastar Brigitte de vez da minha vida e deserdá-la de toda a minha fortuna. Ela respirou fundo e continuou: eu sei que parece absurdo uma mãe desejar isso para a própria filha, mas você não conhece essa menina de verdade. Ela é completamente desequilibrada. Um perigo para a sociedade. Ao ouvir aquelas palavras cruéis, Brigitte sentiu seu mundo desmoronar. Seu coração parecia ter sido despedaçado. Encostada na parede, tomada pela revolta, ela pensava: como essa mulher pode fazer isso comigo? A única desequilibrada desta casa é ela. Eu não consigo acreditar. Dentro do escritório, Ademir também ficou impressionado com o que acabará de ouvir. Mesmo assim, sem questionar a crueldade de Pilar, respondeu friamente: existe uma maneira sim, mas os riscos são enormes. Principalmente porque Kleber certamente já possui várias provas de perseguição contra você. Pilar não se intimidou. Olhando diretamente para o advogado, declarou: eu sei que você deve estar achando tudo isso radical demais, mas essa garota é uma pedra no meu sapato desde que nasceu. A mulher continuou seu desabafo cruel. Desde pequena eu já percebia que ela não era normal. Nunca me trouxe orgulho algum. Muito diferente da Ingrid e do Rafael. Quero Brigitte fora do meu caminho o quanto antes. Do lado de fora, algo mudou dentro da jovem. A tristeza deu lugar à fúria. Com os olhos cheios de lágrimas e ódio, ela murmurou: então é assim, mamãe? Vamos descobrir quem vai cair primeiro. Ela cerrou os punhos. Eu vou ter o prazer de colocar você no seu devido lugar. Uma mulher incapaz de amar a própria filha merece pagar por tudo o que fez. E completou: quem ri por último ri melhor, Dona Pilar Brandão. Naquele instante, um plano começou a surgir em sua mente. Sem perder tempo, Brigitte pegou o celular e ligou para Pedro. O advogado atendeu intrigado: Brigitte, aconteceu alguma coisa? Estou extremamente ocupado agora. Se for para falar sobre Kleber, realmente não tenho tempo. Mas ela o interrompeu imediatamente. Pedro, não estou ligando por causa do Kleber. Estou ligando porque descobri algo que vai te interessar muito. Pedro ficou atento. Então Brigitte soltou a bomba: eu sei como anular o julgamento da Adriana. E se eu fosse você, me ouviria com muita atenção. Surpreso, Pedro respondeu: que tipo de brincadeira é essa? Como você poderia saber algo tão sério? Desconfiado, tentou encerrar a ligação. Se isso for mais um dos seus planos para chamar a atenção do Kleber, eu nem vou perder meu tempo. Mas Brigitte falou com firmeza: não tem nada a ver com Kleber. Escuta o que estou dizendo. Se você realmente quer tirar Adriana daquele lugar, eu posso ajudar. Ela então passou o endereço de um café. Me encontre lá. O assunto é urgente. A segurança na voz dela fez Pedro mudar de ideia.
Curioso para descobrir o que estava acontecendo, ele aceitou o encontro. Antes de desligar, Brigitte falou em tom misterioso: "Pode confiar, você não vai se arrepender." E acrescentou: "Prepare-se, Pedro, porque você está prestes a descobrir o pior segredo da minha mãe." Algumas horas depois, Pedro chegou ao café combinado e encontrou Brigitte sentada em uma mesa mais afastada. Ainda desconfiado, ele decidiu ir direto ao ponto. "Brigitte, preciso confessar que fiquei intrigado depois da nossa ligação. Para ser sincero, passei boa parte do dia achando que isso não passava de uma brincadeira. Então me diga logo, o que você quer comigo e como pretende ajudar Adriana?" Brigitte sustentou o olhar dele e respondeu sem hesitar: "Pedro, não estou brincando. Tomei uma decisão. Vou ficar ao seu lado nessa luta contra minha mãe. Pilar é capaz de qualquer coisa, até mesmo de destruir a própria filha para conseguir o que quer. Eu sempre acreditei que Adriana fosse inocente e agora estou pronta para provar isso." Pedro ficou surpreso com a declaração. "Confesso que não esperava ouvir isso. Sua ajuda pode ser decisiva para tirar Adriana daquela situação. Mas o que aconteceu para você se voltar contra a própria mãe? E de que maneira pretende nos ajudar?" Foi então que Brigitte revelou tudo o que havia escutado escondida atrás da porta. Ela repetiu cada frase cruel dita por Pilar e contou também tudo que Ademir havia falado durante a conversa. Quando terminou, respirou fundo e declarou: "Depois do que ouvi, todo o carinho e admiração que eu ainda sentia por ela desapareceram." Pedro balançou a cabeça lentamente. "Daqueles dois eu não espero mais nada. Meu pai é uma pessoa horrível, mas Pilar e Ademir são exatamente iguais. Entendo sua dor. Agora me diga, qual é esse segredo tão grave que sua mãe esconde?" Determinada a derrubar Pilar de uma vez por todas, Brigitte respondeu: "Todas as provas estão guardadas no meu computador. Eu criei uma pasta secreta e salvei tudo lá, esperando apenas o momento certo para expor a verdade." Mais tarde, durante o horário de visitas, Pedro foi até a instituição para conversar com Adriana. Assim que o viu entrar sorrindo, ela estranhou: "Pedro, o que aconteceu? Você parece feliz demais. Está com a cara de quem ganhou na loteria." Ele sorriu ainda mais. "Adriana, você nem imagina. Finalmente apareceu algo que pode mudar completamente o rumo desse caso." Ela imediatamente ficou atenta. "O que aconteceu?" "Conseguimos uma nova aliada. Alguém que quer nos ajudar a derrubar Pilar Brandão." Adriana arregalou os olhos. "Quem?" Pedro respondeu. "Você não vai acreditar. É a Brigitte." A fisioterapeuta ficou completamente surpresa. "Como assim? Brigitte resolveu enfrentar a própria mãe?" "Sim. As duas tiveram uma discussão séria e agora ela quer nos ajudar. Segundo ela, existem provas fortes o suficiente para anular o seu julgamento." A esperança tomou conta de Adriana, mas junto dela veio a preocupação. "E isso seria incrível, Pedro. Mas que provas são essas?" "E ainda não sei exatamente. Ela não quis mostrar por telefone. Apenas disse que tudo está guardado no notebook dela e que preciso ver pessoalmente." A expressão de Adriana mudou na mesma hora. "Tenha cuidado. Isso pode ser uma armadilha. E se ela estiver agindo junto com Pilar?" Pedro tentou tranquilizá-la. "Conheço Brigitte há muitos anos. Acredito que ela está falando a verdade. Não se preocupe. Pilar Brandão finalmente vai começar a responder pelos próprios atos." Pouco tempo depois de deixar a instituição, Pedro recebeu uma ligação. Era Brigitte. "Pedro, chegou a hora. Está tudo pronto. Venha até minha casa. Depois que você descobrir o segredo da minha mãe, nada mais será igual." Sem perder tempo, Pedro seguiu para o apartamento de Pilar. Ele entrou discretamente e foi direto para o quarto de Brigitte. Ao chegar, encontrou a jovem à sua espera. "Muito bem, Brigitte. Estou aqui. Agora me mostre esse segredo que pode mudar tudo." Ela respirou fundo antes de responder. "O que estou fazendo não é apenas por Adriana. Estou fazendo justiça por todas as pessoas que minha mãe humilhou e destruiu ao longo dos anos." Sem perder tempo, Brigitte abriu o notebook e acessou a pasta secreta. No instante em que viu o conteúdo, Pedro ficou completamente chocado. "Meu Deus, eu não acredito nisso." Ele examinou os documentos mais uma vez. "Isso é muito mais grave do que imaginei. Com essas provas será possível anular o julgamento da Adriana e conseguir uma nova audiência." Brigitte respondeu seriamente: "Eu já fiz a minha parte. Agora tudo depende de você." Pedro olhou para Brigitte e perguntou: "E o que você quer em troca?" Ela respondeu sem hesitar: "Apenas uma coisa. Quero que Pilar Brandão tenha a queda que merece." O advogado concordou imediatamente. "Pode deixar comigo. Com esse material sua mãe finalmente vai responder por tudo que fez."
e Adriana terá a chance de provar sua inocência. Após a conversa, Pedro deixou o local levando o notebook consigo. Algum tempo depois, Brigitte encontrou Pilar na mansão. A jovem ainda estava consumida pela revolta. Assim que a viu, Pilar lançou uma provocação. O que foi agora? Encontrou mais algum homem para perseguir? Brigitte encarou a mãe diretamente e respondeu. Eu ouvi tudo. Pilar ficou imóvel por alguns segundos. Tudo o quê? Toda a conversa que você teve com Ademir. Ouvi cada palavra. Você está tentando fazer comigo exatamente o que fez com o tio Arthur. A discussão chamou a atenção dos empregados da casa, que começaram a se aproximar discretamente para acompanhar o que estava acontecendo. Em vez de negar, Pilar debochou. Então a desequilibrada resolveu escutar atrás da porta? Brigitte sentiu a raiva crescer, mas Pilar continuou sem demonstrar qualquer arrependimento. Sim, você ouviu corretamente. E vou repetir se for preciso. Meu maior desejo neste momento é tirar você da minha vida. Todos ficaram chocados com a crueldade da declaração. Sem qualquer vergonha, Pilar prosseguiu. O maior erro que cometi foi ter você como filha. Se eu soubesse que seria uma garota tão problemática, teria entregado você para adoção. O silêncio tomou conta do ambiente. Ninguém conseguia acreditar no que estava ouvindo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Brigitte. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de indignação. Ela respirou fundo e respondeu. Não se preocupe, dona Pilar. Se eu pudesse escolher, qualquer outra família teria me feito muito mais feliz do que a senhora. A jovem continuou. Continue vivendo presa ao seu ego e à sua arrogância. Quando a verdade vier à tona, sua queda será muito mais dolorosa do que imagina. Pilar soltou uma gargalhada. E o que você pretende fazer? Furar os pneus do meu carro? A mulher continuou zombando da própria filha. Você não passa de uma instável que deveria estar internada. Mas a resposta para toda aquela arrogância não demoraria a chegar. Horas depois, Pilar recebeu uma ligação de Ademir. Assim que atendeu, percebeu pelo tom da voz dele que algo grave havia acontecido. A notícia a deixou em choque. Ademir informou que Pedro havia apresentado novas provas à justiça e conseguido a anulação do julgamento de Adriana. Além disso, um novo julgamento seria realizado. Pilar ficou completamente transtornada. Com o rosto tomado pelo ódio, ela apertou o telefone com força e murmurou. Brigitte, sua traidora. Você vai pagar muito caro por isso. O que Pilar ainda não sabia era que aquilo representava apenas o começo de sua ruína. O novo julgamento estava prestes a trazer à tona segredos e verdades capazes de destruir tudo o que ela havia construído durante anos. E pela primeira vez, Adriana estava muito perto de recuperar sua liberdade e provar para todos que era inocente.